Oi, gente, voltamos com o nosso segundo bloco. Que é que a gente está estudando na tela? No bloco passado, nós terminamos os conceitos básicos de rede, tá? Então, a gente viu que era hub, switch, em seguida repetidor, banda de passagem, gateway, a ponte. E aí, eu comecei a explicar para vocês os tipos de rede. E disse a vocês que os tipos de rede se subdividiam em abrangência física e abrangência lógica, a classificação, tá? Aí nós começamos a falar sobre a abrangência física. E eu disse a vocês que era exatamente a distância física que essa rede alcançava. Eu conseguia mensurar 1 metro, 2 metros, 3 metros, tá? Então, aqui é a distância física mesmo. E quanto a essa distância física, nós tínhamos 3 classificações. A LAN, a WAN e a MAN. Onde a LAN era a rede de pequena distância, a rede local. A WAN era a rede de longa distância. E a MAN era a rede metropolitana, a abrangência de uma cidade, tá? Lembrando que essa rede metropolitana está caindo em desuso. Essa rede metropolitana, o exemplo prático que a gente ainda tem dela é exatamente a rede de TV a cabo, tá? Ainda é um exemplo prático que nós temos aí para a rede metropolitana, perfeito? Aí, em seguida, nós vamos estudar agora quanto à abrangência lógica. E quanto à abrangência lógica, nós temos a intranet, a internet e a extranet. O que é que você precisa saber? Vamos estudar cada um agora, tá? Primeiro, a intranet. Você chega aí e põe no Google, intranet. Aí ele devolve, é a rede corporativa. Tá bom. É a rede corporativa. Certo. Só? Tá faltando nada nesse conceito, não? Você não acha, não? Tá estranho? Que tá meio superficial. Quer dizer, então, que eu tenho uma empresa. Aí eu chego na minha empresa, ponho os computadores, interligo, compartilho recursos e serviços. Já é uma rede, né? Aí, pelo simples fato de estar dentro da minha empresa, já é uma intranet. Falta conceito aí, não falta? Então, olha só. A intranet é a rede corporativa, sim. Mas que oferece serviços típicos de redes públicas. Como assim? Aqui em rede, quando a gente fala em público, não é no sentido estatal. Público aqui é no sentido estrito da palavra, de uso comum. Essa é a ideia, tá? Então, intranet é a rede corporativa que oferece serviços típicos de rede pública, ou seja, serviços típicos de internet. Porque a internet é a rede pública que a gente tem aqui no Brasil. Perfeito? Tranquilo? Aí, ó, para entender, quando a gente pensa em internet, quais são os serviços que vêm à sua cabeça? Pensa aí, os publicáveis. Amor de Deus, hein? Diga aí. E-mail, né? Que mais? Página. Que mais? Videoconferência, não é? São serviços bem típicos da internet. Concordam? Não é? Pois bem. Então, imagine que na minha empresa eu decidi criar, instalar, configurar o meu servidor de e-mail da empresa. E eu decidi que cada funcionário vai ter um e-mail funcional. E a comunicação da gente vai se dar só através desse e-mail. Então, agora eu comecei a colocar dentro da rede da minha empresa características típicas de redes públicas. Comecei a montar a minha intranet. Entendeu agora? Agora, se eu chegar para os meus funcionários e disser, todo mundo fazendo um e-mail lá no Gmail, que a gente vai conversar agora só pelo e-mail do Gmail. Aí isso é intranet? Aí eu estou usando a internet. Entenderam a ideia? Imagine que na minha empresa eu decido instalar o servidor de videoconferência. E aí eu decido, não rola mais reunião, ninguém vai mais viajar para reunião, nem pagar diária, nem passagem, não. Agora tudo por videoconferência. Comecei a colocar dentro da rede da minha empresa características típicas de redes públicas. Comecei a montar a intranet. Entendeu? Agora, se eu chegar para os meus funcionários e disser, todo mundo agora usando o Skype. Aí isso é intranet? Aí é internet. Entenderam? Então, moral da história, na intranet, o servidor tem que ser da empresa. Da empresa. Ele não tem que necessariamente estar na empresa. Até porque a empresa nem precisa mais existir fisicamente, tá? Agora ele tem que ser da empresa. Perfeito?
Joia? O que é que a gente quer dizer com isso? É você que tem poder sobre esse servidor. É você que vai dizer, bota no ar, tire do ar. Não, peraí, vamos mudar aqui essa política de segurança. Vamos ajustar isso, vamos ajustar aquilo. É você que vai definir isso. Então, o servidor é da empresa, mas não tem que estar necessariamente na empresa. Por exemplo, aqui em Recife, a gente pode abrir empresa com caixa postal. Não precisa nem ter um endereço físico, entendeu? Vamos supor que tem uma consultoria, você presta consultoria no cliente, então você não precisa ter necessariamente um local físico. Suponhamos que você seja publicitário e que você trabalha em casa ainda, não tem uma agência e tal, então não precisa necessariamente ter um endereço físico, tá certo? Você pode perfeitamente trabalhar aí com caixa postal, por exemplo, tá? Tranquilo? Então, ó, pra cá. Resumindo, não comigo, depois eu boto na telinha. Priscila, minha cinegrafista, ficou meio louca aí. Mas vamos primeiro comigo. Então, resumindo, a intranet é a rede corporativa, mas que oferece serviços típicos de redes públicas, tá? E ela vai ter o local de armazenamento para ela, os servidores dela, e a camada de segurança necessária, que é exatamente a ideia de usuário sem permissão. Agora vamos na telinha, para quem está anotando. Então, aí na telinha, intranet é a rede corporativa que oferece serviços típicos de redes públicas. Geralmente, apresenta um servidor de dados interno e uma camada de segurança associada a esses dados. Ok? Então, o que foi que você anotou? Exatamente a ideia de que o servidor é da empresa, camada de segurança aplicada, e você aí vai ter o controle do usuário sem permissão e o controle do servidor. Perfeito? Mas eu insisto como palavra-chave para a prova. O servidor tem que estar tem que ser da empresa. Não tem que necessariamente estar na empresa. Lembra disso, tá? Aí vamos para a próxima, que é exatamente a internet. Como é que surge essa ideia de internet? E esse conceito histórico cai em prova, tá? Por incrível que pareça. Plena Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética querendo dominar o mundo. Então, aquela história de que tiro para cá, míssil para lá, papapá, papapá. Aí os Estados Unidos pensam, rapaz, tenho que me proteger. Tenho que proteger meus dados. Por quê? Porque o conceito de rede que tinha nessa época era um computador principal, que chamava de mainframe. E esse mainframe, ele armazenava todas as outras informações. Todas as informações. E a gente tinha os terminais burros, ou clientes burros, ou estações burras, que conectavam o usuário ao mainframe. Por que o nome estação burra, cliente burro ou terminal burro? Porque eles não processavam. Eles pegavam a informação do usuário, levavam para o mainframe. O mainframe processava, dava a resposta. Eles pegavam a resposta e exibia, tá? Então, ó, por exemplo, abafa o caso, tá? Mas, por exemplo, se alguém aí fez faculdade federal, na época assim de 94, por aí, 95, mais ou menos por aí, tá? Mas as federais, nessa época, ainda tinham, estava começando um processo de migração e tal, mas ainda tinha muito essa estrutura de mainframe, com os terminais burros, clientes burros ou estações burras nas coordenações dos departamentos. Então, o que é que acontecia muito? Você, nas coordenações, solicitava sua matrícula, por exemplo, e aí depois ia lá no NTI, ou então no Centro de Processamento de Dados da faculdade, para buscar seu horário, né? Ou para fazer qualquer alteração. Por quê? Porque veja que o terminal da coordenação só pegava a informação e levava lá. O mainframe geralmente estava no NTI ou no CPD, e aí era lá que você ia pegar o seu horário, ou ia fazer qual alteração, ou coisas desse tipo. Entenderam a ideia? Ou o que era? Era essa rede centralizada. Perfeito? Tranquilo? Nunca usei, nunca vi em prática, ouvi falar.
tá? Mas bem, então, ó, moral da história. Então, se aparecer na prova essa expressão, terminal burro, estação burra, cliente burro, não acho que é brincadeira, piadinha, não, é termo técnico mesmo, tá? Pelo fato de não processar. Então, o que é que acontece? Guerra Fria, Estados Unidos com as informações todas lá no mainframe, aí eles pensaram, caramba, se a Rússia mandar um míssil destruir esse mainframe, apaga todas as informações de uma lapada só, né? E agora? Já sei. A gente vai ter que arrumar um jeito de espalhar essas informações. Ninguém saber exatamente onde está o quê, mas todo mundo acessar como se estivesse num canto só. Como assim, Manu? Muito simples. Ó, você entra aí no site do CESP, baixa um edital. Você sabe exatamente em que lugar do mundo esse edital tá? Não. Aí você sai desse edital e baixa outro edital. O outro tem que necessariamente estar no mesmo lugar do anterior? Não. Então você acessou o dado sem saber necessariamente onde estava e como se tivesse tudo no canto só. Não é? Essa é a ideia. E por quê? Porque agora, quando espalhasse os dados, a União Soviética não ia saber exatamente que máquina destruir, no pensamento americano na época, né? Por quê? Porque ela não sabia em que máquina exatamente estava a informação que ela queria. E mesmo que mandasse um míssil e destruísse uma máquina, é muito mais fácil repor uma máquina do que repor um mainframe inteiro. Sacaram? Tranquilo? Então, resultado, os acadêmicos encontraram a solução e chamaram isso de ARPANET. Só que isso começa a se difundir na comunidade civil. E aí os militares pensam, pô, não rola mais não, por causa da segurança nacional. Vamos separar? Aí cria 1000 net para eles e deixam a ARPANET para a comunidade civil. Perfeito? Aí essa ARPANET vai evoluindo e sem essa preocupação com segurança nacional, né, só os civis ali usando, só a comunidade acadêmica, aí a galera aloprou, fez os testes que queria, brincou à vontade. Aí isso evolui e se transforma no que hoje a gente chama de internet, tá? Essa historiazinha cai em prova. Esse histórico da internet cai em prova. Se liga disso, tá no teu material de apoio, tá? Agora, o que é que você tem que pensar? Tá massa, joia. Surge nos Estados Unidos. Aí eu quero expandir. Quero, por exemplo, levar isso para o Canadá. Aí ia fazer o quê? Pegar um rolo de cabo e sair passando os cabos tudo de novo dos Estados Unidos até o Canadá. Isso existe? O que é que você acha? Claro que não, né? Aí pensaram, o que é que a gente faz? Já sei. O que é que já tem que liga o mundo inteiro? O que é que já tinha nessa época que já ligava o mundo inteiro? Eu aposto que você disse satélite, né? Olha para cá. Sem brincadeira, tá? O satélite existe porque a Terra é redonda. O que é que acontece? Tem uma pessoa aqui em cima, tem outra, peraí, que de cabeça para baixo é mais difícil. Outra aqui embaixo, tá joia? E aí eu quero colocar esses dois para conversar. Só que a maioria das tecnologias que a gente utiliza não faz curva. Aí, resultado, onde é que entra o lance do satélite? É exatamente para redirecionar esse sinal. Então, o satélite pega um sinal e agora, ó, redireciona para o outro lado. Entenderam a ideia? Para que esse sinal, ele caminhe em linha reta. Né? Então, moral da história, veja que o satélite por si só, ele não gera sinal. O satélite ele vai fazer parte de um outro sistema. Então, o satélite da telefonia, o satélite das telecomunicações e por aí vai. Mas veja que ele não gera o sinal sozinho, perfeito? Então, o que é que eu já tinha nessa época que já ligava o mundo inteiro? A telefonia. Perfeito? Então, voltando aqui ao nosso problema, eu queria fazer com que essa rede nova se expandisse, né? Esse conceito novo aí descoberto se expandisse. E aí, eu já tinha a telefonia, que já ligava o mundo inteiro. Perfeito? Agora, o que é que você precisa saber? Telefonia ou malha telefônica é todo o sistema de telefonia de uma determinada área, tá? Cuidado com isso. Telefonia ou malha telefônica é toda a amplitude do sistema. Então, vai ser a antena, as ondas de rádio, vai ser a fibra submarina, tudo isso é telefonia. Perfeito? Joia ou malha telefônica, tá? Só que o que acontece? Em determinados pontos, essa telefonia é analógica. E o computador é o quê?
digital. Tinha que ter alguém para converter. Quem é que converte que a gente estudou? O modem, né? Então, ó, se fosse necessário aqui fazer algum tipo de transformação, já tinha um modem. Então, resultado, você tinha a fome e a vontade de comer. Agora é só juntar. Aí disseram, pois bem, então para transmitir dados na internet, a gente vai usar a telefonia. Perfeito? Até aqui tudo bem? Agora, o que é que você tem que pensar aqui? Ó, como é que isso vai funcionar na prática, tá? Aqui, todo país, deixa eu passar aqui para o em branco que é melhor. Todo país vai ter os eixos principais de comunicação, que a gente chama de backbone. Perfeito? Agora, não pensa que isso é um cabo grosso que passa em algum lugar. Não, 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 não. Isso é toda a capacidade de transmissão de uma determinada área. Então, esse backbone vai ser a fibra submarina, as ondas de rádio, a antena, toda a capacidade de transmissão de uma determinada área. É o backbone daquela região. Perfeito? Joia? Geralmente, quem detém a concessão do backbone, quem controla o backbone, é a empresa que detém a concessão da telefonia fixa na área. Como eu estou aqui em Recife, no meu caso vai ser a Oi e a Embratel, ok? Aí, qualquer um de nós, eu, você, qualquer um de nós, pode ir amanhã, ou mais tarde, não sei a hora que você está assistindo a aula, na Oi, na Embratel, e contratar um produto chamado Link. Cuidado! Na aula que vem, eu vou usar essa mesma palavra link para outra coisa completamente diferente, tá? Então, aquilo que eu já falei para você lá atrás, na informática, a gente usa a mesma palavra para coisas distintas. Cuidado com isso, tá bom? Link aqui é um produto. Eu chego na Oi, na Embratel e digo, ei, eu queria contratar um link. De quanto? 20 GB. Então, por 20 GB você paga X por mês. Ei, eu queria contratar um link. De quanto? 10 GB. 10 GB você paga X por mês. Perfeito? Aí eu tenho a licença de funcionamento, compro os equipamentos necessários, aí eu pego e começo a revender o acesso ao meu link. Aí eu me transformo em um provedor. É por isso que você pode ter a internet que você tiver aí do outro lado. Você tem que ter um provedor. Eu não tenho. Tem, amor. Você tem, tá? Tem que ter um provedor. Dá uma olhadinha na tua fatura direitinho, que vem lá o provedor. O que é que acontece muito também? A empresa fornecedora do serviço de internet contrata o provedor e redireciona todos os clientes para aquele provedor. Pode até, de repente, considerar uma venda casada, né? Não é proibido, né? Diz que é. Mas bem, voltemos. Por quê? Porque é óbvio que o custo disso está diluído no seu serviço, óbvio, tá? Mas tem que ter o provedor. Aí, quando eu disse a você que para usar a internet usava telefonia, teve gente aí desse lado que disse, última aula que eu assisti dela, última aula. Eu estava até entendendo, estava até acreditando, mas depois disso, assisto mais não. Porque aqui em casa a internet é rádio. Eu nem tenho telefone e estou acessando a internet. Como é que tem que ter telefone, né? Porque o rádio pegou na sua casa. Aí foi no rádio. Em algum momento a empresa do rádio te joga onde? No provedor. E o provedor te joga onde? Na telefonia. Entendeu a ideia? Ah, Manu, aqui em casa a internet acaba. Eu nem tenho telefone, uso internet. O cabo pegou na sua casa. Aí vai no cabo. Em algum momento a empresa do cabo te joga onde? No provedor. E o provedor te joga onde? Na telefonia. É por isso que tem que ter provedor. E sempre vai cair aonde? Na telefonia. Essa estrutura cai em prova para vocês. Entenderam isso? Aí, só para vocês se situarem. Vocês já viram as reportagens que falam muito, ampliar a capacidade da internet brasileira, blá, 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 blá. Aí sempre nessa entrevista aí, nessa reportagem que você estiver lendo, você vai ver que vai citar melhoria da capacidade das empresas telefônicas, da telefonia, ou então melhoria do backbone nacional, blá, blá, blá. Você já ouviu esses termos? Você nunca tinha parado para pensar? Oxe, não era internet.
Como é que já melhorou a telefonia? Não entendi. Ó por quê. Entendeu? Porque sempre vai usar provedor e sempre vai cair na telefonia. Perfeito? Então, ó, essa historiazinha que eu contei da internet tem no seu material de apoio. Eu queria só agora anotar com você o que era backbone e provedor, só para fixar, tá? Agora deixe-me beber só aqui um golezinho de água, 1 minuto. Então, o backbone é a empresa... Desculpa, o backbone é o canal principal de transmissão de uma determinada área, perfeito? Ou seja, a espinha dorsal da rede em uma determinada área. E o provedor é a empresa que fornece acesso à banda de passagem da telefonia, ok? Até aqui tudo bem? Aí a gente tem mais uma classificação de rede aqui, ó, a extranet. Qual é a ideia dessa extranet? Olha só. A gente vai ter, como eu expliquei, a intranet aqui, dentro da empresa, mas dentro da empresa, lógico, né? E a internet aqui no mundo, perfeito? Se a intranet dá acesso à internet, então isso já é uma decisão administrativa. Então aí vai quem de direito? Vai o pessoal, sei lá, gerente de TI, pessoal de recursos humanos, presidência, não sei quem mais lá, vão sentar e vão resolver.
página de banco, por aí vai. Perfeito? Joia? Então, ó, vou repetir. Se a intranet der acesso à internet, ou se dá ou não acesso à internet, isso é uma decisão administrativa. E, geralmente, no momento em que vai se tomar essa decisão, se cria a política de acesso. Que a política de acesso é exatamente definir quem vai fazer o quê. Perfeito? Quem pode ver o quê. Joia? Aí, o que mais cai em prova sobre isso? Tá massa. Tá joia. Definiu a política de acesso. Ah, Manu, mas isso é tão antipático. Ó, vai começar a criar revoltinhas do tipo: eu passo o dia todinho nessa empresa, fico mais na empresa do que em casa, e a pessoa não tem direito de ver o Face, e a pessoa não pode mandar um e-mail. Ah, porque não tem isso, né? Gera antipatia. Agora, por que mesmo gerando antipatia as empresas adotam? Porque é necessário. E é necessário por quê? Ou o que é que cai na prova? Porque as pessoas não têm netiqueta. Esse é o termo que está aparecendo em prova, tá? O neologismo. Qual é a ideia? Net, rede e etiqueta. Ou seja, etiqueta no uso das redes. Ou seja, eu devo criar a política de acesso e usar, apesar de antipática, porque as pessoas não têm netiqueta. E o que é essa netiqueta? Bom senso no uso da coisa pública. Essa é a ideia da netiqueta, tá? Então, aqui, o que é que você vai ter? Gente, de boa. Eu trabalhei num órgão que tinha uma pessoa que era viciada em pornografia. E ele não se intimidava, não. Ele via pornografia no horário comercial, no computador funcional. Aí teve uma época que a galera até pegou o monitor do computador dele, botou direto para o corredor, direcionado para o corredor, para ver se ele se constrangia. Não se constrangia. Aí, resultado, qual é o X? Passasse um usuário desse órgão, não ia dizer, mas rapaz, cara sem noção. Ia dizer o quê? Mas que órgão esculhambado, né? E, além disso, ainda tem um risco de contaminação maior, blá, blá, da rede, né, com vírus e etc. E blá, blá, blá. Perfeito? Até aqui tudo bem? Massa. Aí, teve um dia em um outro órgão que eu trabalhei, que a rede parou. Ninguém conseguia fazer nada. Tudo que você pedia, ficava só o cursor, o mousezinho, moendo, mas não fazia nada. Joia? Aí corre para lá, corre para cá, vai atrás, descobre o que foi, vai ver, pá. Sabe o que era? O povo votando no Big Brother. Parou a rede, meu amigo. A galera votando no Big Brother. Entenderam a ideia? Então, resultado, você tem que ir lá e proibir, porque se você não proibir, a galera não tem bom senso. Então, vai ficar vendo pornografia, vai ficar votando no Big Brother, apostando no Cartola, vendo site de coluna social, fofoca de TV, conversando no Face, por aí vai. No horário comercial. Aí, além da questão de produtividade e tal, ainda vem a questão de estar ocupando a rede da empresa, né? Com a banda de passagem, já posso usar o termo técnico, com outros dados que não o objetivo fim ali, o objetivo final do propósito da rede da empresa. Perfeito? Entenderam a ideia? Então, vamos repetir tudo. Ó, para cá. Se a intranet dá acesso à internet, isso é uma decisão administrativa. E, geralmente, nesse momento em que se toma essa decisão, se cria as políticas de acesso. E as políticas de acesso são necessárias, apesar de antipáticas, porque as pessoas não têm bom senso no uso da coisa pública. Perfeito? Essa é a ideia, tá? Ou seja, na etiqueta, ok? Outra coisa que cai em prova. Qual seria a forma que as empresas estão adotando para tentar minimizar essa rejeição a essas políticas de acesso? Tem duas formas bem clássicas. Uma é definir um horário. Tipo, vamos supor que a empresa, todo mundo pare para almoço de 8 às 12, e aí para todo mundo de 12 às 2 e volta de 2 às 6. Então, o que é que a empresa faz? Das 13 às 14 a rede está liberada. Entendeu a ideia? Então, se você quiser usar, desculpa, mandar um e-mail, ver se eu fiz, pagar uma conta ou qualquer coisa assim, volta uma horinha mais cedo e tem ali do almoço, e você vai ter ali uma hora para brincar à vontade. Perfeito? Ou então, o que a empresa faz? Quando tem aquele horário bem irregular, funcionários chegando em diversos horários, a empresa não para e tal, às vezes ela cria a ilha. O que é a ilha? Alguns computadores com a divisória baixinha e sem cadeira. Qual a ideia?
A ideia é ter naquela conta que eu tenho que pagar e me esqueci. Vai lá na ilha e paga. A divisória baixinha lhe dá privacidade para digitar uma senha, mas não dá privacidade de tela. E sem cadeira, que é para você não ficar lá sentado. Entendeu a ideia? Agora, se você tiver a coragem de puxar a cadeira da sua mesa, aí está pedindo justa causa, né? Hello. Mas essa é uma das formas de resolver. Perfeito? Agora, olha só. Se a internet der acesso à intranet, aí isso agora é uma extranet. Perfeito? E o que é que você tem que saber aqui na extranet? Aqui na extranet, você vai ter o acesso à intranet através da internet. Eu gosto muito de exemplificar isso aqui com o supermercado, tá? E por quê? As grandes redes hoje, elas não querem mais chamar o fornecedor. Elas não querem mais que o fornecedor, que avisar o fornecedor que o estoque está baixo, quer não. Elas querem que o fornecedor veja que o estoque está baixo e já vá lá e reponha. Perfeito? Aí o que a rede pode fazer? Para facilitar a vida do fornecedor, se ela quiser, tá? Ela pode colocar lá no site dela, o linkzinho fornecedor. Aí suponhamos que eu forneça água de coco para o supermercado. Aí eu, lá no meu escritório, aí eu pego acesso à internet. E entro no site do supermercado. Aí lá no site do supermercado eu aperto o botãozinho fornecedor. Provavelmente vai pedir um usuário e uma senha. Quando eu digitar, eu passo a ver o estoque do meu produto nas lojas da rede. Então veja que para mim, nesse momento, o supermercado ofereceu uma extranet. Ó, por quê? Porque através da internet eu consegui ver dados que estavam na intranet. Perceberam isso? Até aqui tudo bem? Agora, o que é que você tem que saber? E por que eu gosto desse exemplo do supermercado? Para você ver que a mesma empresa pode ter diversos níveis de rede. Então, ó, o cliente dela pode acessar só a internet. Aí o fornecedor, nesse exemplo, está usando a extranet. E o cara lá do financeiro, por exemplo, de repente pode usar só a intranet. Perfeito? Então, o que é que eu quero que você perceba? Que são níveis lógicos. Tudo vai depender daquele trio. Usuário, senha, permissão, tá? Então, são níveis lógicos, não necessariamente físicos. Então, a mesma empresa, ela pode ter os 3 níveis de rede. Ok? Tranquilo? Entenderam isso? Então, com isso, a gente acaba a abrangência lógica da rede, tá? Aí, o nosso próximo tópico já vai ser agora topologia, que é o desenho que a rede vai ter para realizar a transmissão dos dados. E nós vamos ter 3 topologias básicas. A topologia em estrela, anel e barra, tá certo? E aí nós vamos agora verificar as características de cada topologia dessa. Só que eu estou acabando o nosso segundo bloco. Aí a gente encerra esse bloco, no bloco que vem já volta com topologia, beleza? Então até lá, gente. Tchauzinho.